Olá, seja bem-vindo ao portal Conectados com Deus, um canal que vai interligar sua vida com Deus. Neste bloco iremos falar acerca de dois elementos essenciais para a felicidade conjugal. Estou falando de amor e respeito. Desejo fazer um convite especial para extrairmos da Palavra de Deus algumas regras de ouro para o seu casamento. Para isso precisamos de alguns elementos essenciais. O Espírito Santo. Todo o ensino bíblico só terá sentido se for dirigido e direcionado por ele. Não podemos nos aproximar do texto sagrado com a mente estruturada e fechada. Precisamos eliminar e banir todo preconceito ou todo conceito sobre esse assunto. Precisamos permitir que o texto da Palavra de Deus alcance o seu objetivo. Portanto, feche seus olhos e ore pedindo a Deus que abra nossa mente para compreendermos sua palavra. Vamos orar. Amém. Bem, nosso objetivo é analisar Carta aos Efésios no capítulo 5. Vamos aqui contrastar os conceitos humanos com o conceito divino sobre o casamento. Se tivéssemos a oportunidade de perguntar a algumas pessoas ou alguns grandes homens sobre o casamento, o que eles diriam? Antes de perguntarmos a Paulo o que ele pensava sobre o casamento, vamos recorrer a alguns conceitos de grandes homens, gigantes na ciência, na filosofia e até mesmo na política. Vamos a alguns pensamentos e alguns conceitos, já adianto a vocês, equivocados sobre o casamento. Vamos ao primeiro? Os solteiros ricos deviam pagar o dobro de impostos. Não é justo que alguns homens sejam mais felizes do que os outros. O casamento é o fim do romance e o começo da história. A felicidade do homem casado depende das mulheres com quem não se casou. Bom, vocês podem perceber que esses pensamentos são totalmente equivocados quanto ao casamento. Oscar Wilde foi um grande dramaturgo, escritor e poeta irlandês. Ele foi um expoente da literatura inglesa durante o período vitoriano. Sofreu enormes problemas por sua condição homossexual, sendo preso e humilhado perante a sociedade. Vamos agora a um segundo pensamento de um gigante da política. Vamos conhecer mais um pensamento equivocado sobre o casamento? Vamos lá? Casamento não é o paraíso, nem o inferno, é apenas o purgatório. Abraham Lincoln. Agora vamos a três outros pensamentos. Vejam só. O ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo. Eu quero abrir um parêntese aqui. Por que seria melhor a mulher ser cega? Sabem por quê? Para ela não ver o chinelo espalhado pela casa, para ela não ver a toalha molhada em cima da cama. E o homem surdo, para que ele não ouvisse as 27.000 palavras que as mulheres conseguem falar num único dia. Vamos a outro pensamento desse mesmo autor. Depois nós vamos revelar quem é o construtor dessas frases. Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. O último pensamento, depois nós vamos revelar quem é o autor dessas frases infelizes, desses conceitos infelizes sobre casamento. Meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz. Se arrumar uma esposa ruim, se tornará um filósofo. Sabem quem é o autor dessas três últimas frases? Nada mais, nada menos do que Sócrates. Ele deve ter tido uma esposa muito ruim, porque ele se tornou um dos maiores filósofos de todos os tempos. Mais um pensamento, também infeliz, sobre a sua relação conjugal e sobre as relações conjugais. O casamento é uma tentativa mal sucedida de extrair algo duradouro de um acidente. Albert Einstein. O casamento é tratar de solucionar problemas que nunca existiam quando éramos solteiros. Eric Cantor. Quem é que compartilha do pensamento desses homens? Eu quero dizer que talvez engraçados, mas são conceitos infelizes. Tais frustrações, elas foram geradas porque eles não compreendiam o que significa amor e respeito. Esses homens foram gigantes na política, na filosofia, na ciência, mas eram anões no campo conjugal.
Eles não são parâmetros para medir a relação conjugal de quem quer que seja. Por isso, nós devemos amadurecer os nossos conceitos sobre o casamento. Já ouvimos pensamentos e expressões equivocadas. Agora, nesse momento, nós vamos fazer uma higiene de nossa mente em relação ao casamento. Vamos considerar as regras de ouro escritas por Paulo em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21. E vamos contrastar esses pensamentos equivocados com o pensamento lógico, real e genuíno sobre o que significa o casamento. A carta aos Efésios contém o maior tratado teológico sobre o casamento presente em todo o Novo Testamento. Quantos casamentos são destruídos pelo desconhecimento e pelo não cumprimento das regras estabelecidas e dadas por Paulo. Vamos a elas, capítulo 5, a partir do versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. O primeiro relacionamento humano mencionado nas Escrituras é também o mais íntimo, o mais importante e que precisa estar cheio da plenitude do Espírito Santo. Esse relacionamento é o relacionamento conjugal. O versículo 21 que acabamos de ler fala da mutualidade da submissão na relação matrimonial. Já o versículo 22 fala da maior necessidade do marido, a necessidade que o marido tem em relação à sua esposa, que é o respeito. O respeito ao esposo será o resultado da submissão a Cristo. Vamos agora ao versículo 23 e 24. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Efésios capítulo 5, versículos 23 e 24. Você, esposa, por favor, não desligue o vídeo, não faça isso. Agora vamos tentar entender o que Paulo está dizendo. Por que a esposa deve ser submissa ao marido? O motivo dessa sujeição encontra-se na soberania e ordem do próprio Deus. Qual é o modelo de sujeição matrimonial? A submissão da igreja a Cristo. Paulo inicia sua prédica ressaltando o dever incondicional de respeitar os maridos. Esse é o dever incondicional de toda esposa. Agora, o pensamento paulino inicia descrevendo o amor incondicional do marido em relação à sua esposa. Os versículos 25 em diante nos falam desse princípio. Vamos acompanhar? Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Vejam que pensamento maravilhoso. Paulo unifica esses dois princípios básicos na relação matrimonial. Embora amor e respeito devam ser incondicionais, eles não podem ser condicionados. A mulher não pode condicionar o respeito ao amor recebido, nem tampouco o homem condicionar o amor enquanto não receber o respeito de sua mulher. Ser submissa, querida internauta, não significa ser capacho, mas significa que você terá um tapete vermelho desenrolado diante de você. Acredite. No versículo 25, Paulo ordena aos maridos a amarem suas mulheres. As obrigações não são unilaterais, elas são bilaterais. A responsabilidade do marido é tão constrangedora quanto a da esposa. Qual é o requisito para a submissão? Amar sua esposa como também Cristo amou a sua igreja. Embora os maridos humanos jamais poderão alcançar esse grau de amor para com a sua esposa, Cristo manifestou um amor possível de ser imitado, um amor que se entregou a si mesmo pela igreja. Você então, internauta, você precisa entregar a si mesmo totalmente à sua amada esposa. Esse foi o propósito
de Cristo ter morrido pela igreja, salvá-la, apresentá-la sem ruga, nem mancha, nem mácula ou qualquer coisa semelhante. O principal objetivo da liderança do marido é desenvolver e promover o crescimento humano em todas as áreas no relacionamento conjugal, nas áreas físicas, emocionais, espirituais e intelectuais. O versículo 28 diz a seguinte verdade: assim também os maridos devem amar sua mulher como o seu próprio corpo. É isto mesmo, querido internauta, você precisa amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Sabem por quê? Porque vocês se tornaram uma só carne quando fizeram um compromisso matrimonial diante de Deus. Agora vamos prosseguir nossa análise na carta aos Efésios a partir do versículo 29. Pois ninguém mais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso, refiro-me contudo à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. O pensamento paulino muda de lugar constantemente entre o relacionamento conjugal e o relacionamento entre Cristo e a igreja. Os laços matrimoniais são mais fortes do que os existentes entre pais e filhos. Grande é esse mistério, afirma Paulo. Paulo dirige os nossos pensamentos à união relativa ao casamento, que simboliza a sua união com a igreja. Agora, o que promove a submissão mútua? A plenitude do Espírito Santo. E o que é isso, você pode perguntar? Isso é amor e respeito. Para um homem, amor se escreve da seguinte forma: respeito. Há muito questionamento sobre esse trecho da carta de Paulo, mas pouco se dispõe a obedecê-la. Como vimos, amor e respeito devem estar conectados e nunca devem ser condicionais. Devemos amar as esposas desrespeitosas e os maridos desamorosos devem ser respeitados. Vejam esse princípio reafirmado por outro grande apóstolo, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1. Ele reforça o pensamento de Paulo, que foi expresso na carta aos Efésios. Vamos considerar o pensamento do apóstolo Pedro? Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Pedro revela outro grande segredo: o respeito é a melhor ferramenta para ganhar o marido para Jesus Cristo. O que ganhamos quando colocamos esses conselhos em prática? Vamos mencionar? Casamentos ruins melhoram. Casamentos entediantes saem da rotina asfixiante. Bons casamentos se tornam excelentes. O marido precisa ser um poeta do amor. Você precisa, querido internauta, ser uma poetisa do amor. Aliás, você se lembra quem foi o primeiro poeta da história humana? Não sabem? Foi Adão. Ele foi o primeiro a pronunciar um poema em relação ao casamento. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E alguém pode dizer: por que Deus criou Eva da costela de Adão? Matthew Henry trouxe um dos maiores pensamentos sobre essa indagação. Sob seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Agora, mulheres, prestem bastante atenção. Submissão completa, só Jesus Cristo. Eu quero ler um pensamento para você internauta. Me acompanhe. Deus requer que a esposa conserve o seu temor e sua glória sempre diante de si. Total submissão só a nosso Senhor Jesus Cristo, que a comprou como sua própria filha, pelo infinito preço de sua vida. Sua individualidade não pode ser submersa na do marido, pois ela é a aquisição de Cristo. Nem o marido nem a esposa devem imergir sua individualidade na do outro. Cada qual tem uma relação pessoal para com Deus
E a ele cada um deve perguntar: que é direito? Que não é direito? Como posso cumprir melhor o propósito de minha vida? Que a abundância de vosso afeto flua para aquele que deu a vida por vós. Fazei com que Cristo seja o primeiro, o último e o melhor em todas as coisas. Ao aprofundar-se e fortalecer-se vosso amor para com Ele, vosso recíproco amor será purificado e fortalecido. A Ciência do Bom Viver, página 361. Vamos agora às nossas conclusões, as conclusões matrimoniais. Como Efésios capítulo 5 pode mudar o seu relacionamento conjugal? Primeiro ponto, devo questionar ou desfrutar os conselhos em Efésios capítulo 5? Este é o segundo ponto. E a terceira conclusão, que falhas temos cometido em nosso relacionamento? O que devo fazer para promover o ciclo recompensador em minha relação conjugal? Como está o nível de amor e respeito no meu convívio familiar? Você pode perguntar: quem dará o primeiro passo? E eu respondo: o mais espiritual. Sempre o mais espiritual dará o primeiro passo em direção a todos os conflitos conjugais. E não se esqueça, o desrespeito dela é igualmente proporcional à sua falta de amor. Não desista, querido internauta, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima vez. Provérbios capítulo 24, versículo 16, nos diz o seguinte: Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Sabe de uma coisa? Nós precisamos ser como os bebês. Eles caem, desequilibram, mas nunca desistem. Velhos hábitos não morrem sem ser tratados. Você pode até vencer uma batalha, mas vai perder a guerra. E não se esqueça, em nosso próximo encontro, vamos decifrar os enigmas dos homens e das mulheres. Não perca mais esse encontro. Acesse o canal Conectados com Deus e veja como isso é possível. Até o nosso próximo encontro.